Oi, oi, oi! Está no ar o programa Viva Melhor, um programa leve que tem como missão levar para você informações que vão contribuir para uma vida mais saudável e tranquila também. Hoje o tema é voz. Você sabe que sua voz diz muito sobre você e pode até indicar alguma disfunção, algum problema vocal. Outro assunto também muito importante é a inteligência artificial, que vem aí possibilitando alguns golpes com a sua voz. Quem vai conversar com a gente é o fonoaudiólogo e perito vocal João Vitor Caroli, que já está aqui no estúdio com a gente. O tema de hoje é voz. E para conversar sobre esse assunto, ninguém melhor que o fonoaudiólogo e perito vocal João Vitor Caroli, que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Oi, Vanessa. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui para a gente bater um papo sobre voz. Eu que agradeço a sua disponibilidade. E vamos lá, essa frase me chamou muita atenção. Sua voz diz muito sobre você. E realmente, né, às vezes são vários tipos de voz, a gente vê quem fuma, a gente percebe muito aquela voz mais rouca. Sim. Isso o que é? Já diz que ali existe um problema? Sim, tá? Porque o cigarro, ele não é nem um pouco bom para a voz. Nunca vai fazer bem. Nunca vai fazer bem. Nada. Mas essa frase é muito legal, porque quando eu vou falar com um paciente ou vou dar aula para os meus alunos, eu sempre falo que a voz é um combo de coisas. Não é só, por exemplo, a sua mão nasceu e vai ser assim pro resto da vida. Uhum. A voz não. A voz ela é mutável. Então, ela vai mudando ao longo. Ela vai mudando ao longo do tempo. A voz ela muda de acordo com o nosso estado emocional. A voz ela muda de acordo com a nossa personalidade. A pessoa que é mais extrovertida, ela fala mais alto, mais forte, ela grita. É aquela pessoa que fulano chegou. Né? E a pessoa mais introvertida vai ter uma voz mais baixa, mais calma. Mais pra dentro. Sim. E sem falar que a voz traz identidade nossa, como pessoa, como falante. Então, através de uma voz, a gente sabe quem é. A gente sabe ouvir a voz do Silvio Santos, por exemplo. A gente sabe que é ele. Então, assim, mudar aquela pessoa, né? Às vezes a gente ouve, né? Em tempos de WhatsApp. Sim. Né? Acho que nos primeiros áudios ninguém queria ouvir sua voz, né? Ninguém queria ouvir. Meu Deus, eu odeio minha voz. Mas e daí? Mudar não dá pra mudar muito. Dá pra trabalhar ela como você muito bem faz, porque ele é meu fono, tá, gente? É verdade. Mas assim, mudar muito drasticamente. A gente pode ajustar. Por exemplo, quais são as queixas do consultório para uma voz saudável, tá? Homens que vêm pedindo para deixar a voz mais masculinizada. Ou mulheres que vêm para pedir para deixar a voz mais grave porque no ambiente de trabalho não é respeitada. Então a gente vai trabalhar a voz e a comunicação total daquela pessoa. Para a gente conseguir definir quais são os aspectos de comunicação que estão fazendo ela passar essa imagem ou esse homem está querendo deixar a voz mais grave por quê? Então, a gente vai trabalhar dentro do campo da voz profissional, técnicas e ajustes para trabalhar a performance vocal. Agora, eu tenho a pessoa não saudável, que é uma pessoa que teve lesão, que fumou por muitos anos, ou comete abuso vocal, ou é um professor que dá aula das 8 às 8 da noite todos os dias. Esse é outro perfil de paciente, aquela pessoa que teve problema, alteração vocal, por conta de um mau uso. Então, daí, são dois públicos diferentes. Nesse segundo caso, que existe um problema, daí vai ter um tratamento especial. Exatamente. E existe não uma cura, mas existe aí um caminho. Sim, os tratamentos vocais, hoje, são muito avançados. Antigamente, tinha-se muita cirurgia para prega vocal. Certo. Hoje já não. Hoje a gente já consegue, na fonoterapia, resolver vários desses problemas, inclusive lesões muito grandes. A gente já consegue ter
resultados legais. Olha que interessante. Porém, hoje nós já temos cirurgias para deixar a voz mais grave ou mais aguda. Ah, eu já ouvi falar isso. Porque hoje nós temos a população trans e Tá hoje nós certo. temos essa cirurgia para deixar. Porque sim, temos homens que querem deixar a voz mais grave. Pode fazer cirurgia. E mulheres que querem deixar a voz mais... ou a questão do transexualidade, né? Que a pessoa precisa fazer todo o processo, que é muito mudança. delicado. Então, assim, temos a cirurgia. Mas não é assim, eu ligo no médico e agenda... Quero uma cirurgia aí. A gente tem que passar por um processo de fonoterapia, temos que passar com um psicólogo, temos que ver a opinião do otorrino. Se não deu para resolver essa voz em fono, aí que a gente vai pensar numa possível cirurgia. Mas hoje já temos essa solução aqui para a galera que quer mexer no tom da voz. Que interessante. É bem legal. Falando, né, do início que você comentou sobre a personalidade, que diz muito sobre a pessoa, a fonoaudiologia, de alguma forma, acaba entrando na área terapêutica, da psicologia? Olha... Porque você, né, a pessoa mais recatada, Sim. então às vezes a pessoa tem até uma questão ali não tratada, Sim, né, de sim. fundo emocional. Com certeza. E isso vai impactar na voz. A gente chama isso de psicodinâmica vocal. A voz e o emocional estão extremamente ligados. Então eu dou até um exemplo para os meus pacientes. Se você ligar agora para sua mãe, no alô, você sabe se ela está feliz, se ela está triste, se aconteceu alguma coisa, enfim. Então, assim, é muito comum os pacientes de voz verem o fonoaudiólogo como terapeuta psicólogo, né? Nossa! Porém, por quê? Porque está entrelaçado. Só que eu tenho que entender o meu papel ali. Eu sou um ouvinte. Eu acolho aquela pessoa, acolho aquela queixa, mas aí eu falo, olha, para isso eu não posso te ajudar. Vai para um psicólogo. Mas muitos vão ali e falam, nossa, até minha voz melhorou depois que desabafa e conta história. Então eu já ouvi todos os tipos de histórias possíveis dentro do consultório. Que legal. Mas tem alguns casos que realmente a gente vê que é um fundo emocional muito grande. E assim, não só a terapia de fono vai resolver, a gente encaminha para o psicólogo, sim. Que interessante. Gente, a gente está conversando com o João Vitor Caroli, que além de fonoaudiólogo, e está falando aqui, né, sobre como a voz pode mostrar um pouco, né, falar um pouco sobre você, ele também é perito vocal. Eu queria muito entrar nessa área de perito vocal, porque é um outro caminho. É um outro caminho. Me conta um pouco sobre essa profissão. Tá, então vamos lá. Dentro da fonoaudiologia, nós temos inúmeras especializações. Eu sou especialista em voz. E hoje, temos o especialista em perícia, que daí ele vai trabalhar a perícia em toda a fonoaudiologia. Eu não sou o perito geral da fonoaudiologia, eu sou o perito só de casos de voz. Então, por que eu consigo ser perito de voz? Porque a especialização me dá uma bagagem para conseguir avaliar vozes e diferentes tipos, problemas e personalidades vocais, certo? Perfeito. Então, o que é a perícia? A perícia é a gente entrar num campo de investigação de uma determinada situação ou conflito, que daí eu, como perito, vou entrar para verificar o que é a queixa ali para eu analisar aquela voz. Caramba! Então, e daí você entra o quê? Você já comentou até comigo fora daqui. Golpes. Pessoas se passando por outro. O mais comum são golpes, que as pessoas ligam, né, para o telemarketing de aparelhos como fala? Telefonias, né? Telefonia. Ou para bancos e fazem empréstimos ou fazem solicitações de... Se passando por uma pessoa. Então, e daí você vai lá com toda a sua parte técnica, né? Sua experiência e fala, não, essa voz não é da fulana. Exato. Ou às vezes é. Olha. Entende? Já tive caso. Já tive um caso que era a pessoa. E aí, o que a gente faz? A gente tem que ser totalmente técnico. Então é assim... por mais que você ouve, não é a mesma pessoa, mas por quê? Como? Como que você comprova isso? Então, a gente tem softwares de análise acústica da voz, em que a gente vai ter mensurações, porque a justiça pede provas concretas. Tá. E muita da análise vocal é o quê? Algo que é subjetivo. Eu posso ouvir a sua voz, outro fonoaudiólogo pode ouvir a voz da Vanessa e cada um pontuar um ponto a mais que o outro. Entende? Caramba. Então a gente tem que ter dados objetivos para falar é ou não é aquela voz. Aí outra situação é que
a inteligência artificial está possibilitando eu pegar um banco de dados da sua voz. Então, por exemplo, eu pego todos os seus programas. Sim. Aí eu faço um campo de palavras que você falou em todos os programas. Uhum. Aí a própria inteligência vai lá, estou simplificando, tá? E faz eu me passar por você. Aí eu crio um texto e aí eu dou o play no TikTok, por exemplo, já tem a voz do Silvio Santos, a voz da Ludmilla, verdade. Que daí a voz da Ivete, que daí você vê uns vídeos lá, é a voz da pessoa, mas você percebe... Então, peraí, o trabalho do perito vocal foi dificultado? Não necessariamente, porque a gente é treinado. Eu ouço a voz, por exemplo... Você consegue. Então, Sim. assim, a inteligência artificial ainda não consegue substituir 100%. A máquina, no geral, não consegue ainda reproduzir 100% a voz humana. Isso é um legal. Porque se a gente se a gente for ver a voz robótica, o que a gente vê? A gente vê que é uma voz artificial, Sim. A gente ouve e fala que voz esquisita. Mas hoje, e daqui a pouco, gente, eu tenho um vídeo aqui que vocês vão ver o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. A gente eu já vou mostrar para vocês. Mas assim, tá cada vez mais próximo. Sim, principalmente para pessoas públicas. Porém, eu te mandei hoje, não sei se você chegou a ver. Vi. O rapaz clonou não, ele pegou a voz da mãe, jogou num programa de inteligência artificial e se passou por ela num grupo da igreja. Meu Deus. Fazendo uma pegadinha com a mãe. O filho se passando para a mãe, menos mal que foi só uma pegadinha, menos mal. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Eu posso me passar por você. Então, aí que entra o meu trabalho. É ou não é? Porque o que acontece? Por mais que a inteligência artificial imite a voz da Ludmilla, a gente tem que entender que a prosódia, o que é prosódia? O ritmo, a melodia da voz na máquina é diferente. É diferente. É diferente do espontâneo, desse bate-papo. Que legal. Que é a voz do Google, né? Que é, oi, Vanessa, aquela coisa muito encadeada, muito certinha. A inteligência artificial já melhorou isso aí. A galera já está conseguindo deixar a voz mais solta. Mais solta. Porém, ainda você ouve que é uma voz de máquina. Quem não tem ouvido para isso vai falar, nossa, é a Ludmilla, é a Ivete. Mas a gente que é treinado para isso, a gente ouve e já fala, não é. É isso. Eu quando eu tô no TikTok, falo, nossa, é muito parecido, mas não é a Ivete. Você já consegue pegar? Já consigo pegar. Para os peritos vocais, ainda não. Mas e para nós, seres mortais, né? Porque eu acho que o grande passo, e a gente vai falar, a gente vai para o intervalinho, mas a gente já volta, porque a gente vai falar como essa inteligência artificial está causando e tá promovendo golpes com a voz. Sim. Então você... Principalmente o pessoal aí mais velho, né? Lembra antigamente? Ligavam, né? Já ligaram até para minha mãe, muitos anos atrás. Sim. Fingindo, né, que eu tava... Eles me sequestraram. Você imagina agora você tendo essa inteligência artificial a favor dos ladrões. Então a gente vai falar sobre isso, é daqui a pouquinho, tá bom? É intervalinho rápido, a gente volta já com o João Vitor, nosso fonoaudiólogo, falando agora sobre como a inteligência artificial está impactando aí o nosso dia a dia e promovendo golpes, infelizmente. E a gente está de volta com o programa Viva Melhor. Hoje o tema é voz. João Vitor está aqui do meu lado, fonoaudiólogo e perito vocal. Já conversamos sobre a voz e o que a voz diz sobre a sua personalidade. E agora a gente entra num assunto mais atual, que é como a inteligência artificial vem mudando aí até os golpes que vêm sendo aplicados aí clonando a nossa voz. Exato. Né? O João Vitor falou até como a inteligência artificial, o filho está conseguindo trollar a mãe, né, com a voz. Trollar a mãe com a voz. E a gente vai ver um vídeo muito interessante agora, Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. Vamos ver esse vídeo juntos. Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna o Código de Trânsito menos rigoroso. Entre outros pontos, o texto aumenta para 10 anos o prazo de renovação da carteira de motoristas para quem tem até 50 anos.
e dobra o limite máximo de pontos por infrações de motoristas profissionais para efeito de suspensão da habilitação. Não, o Silvio Santos não está apresentando o Jornal Nacional. Esse vídeo foi gerado por inteligência artificial. A voz também foi gerada por inteligência artificial. Acho que você vai precisar repensar o que é real ou não. O mundo não é mais o mesmo. Escolha bem o que você assiste para não ser jogado para fora da verdadeira realidade. Quer ver a inteligência artificial quebrando a realidade? Me segue. Caramba, hein? Pois é. E detalhe, essa montagem, nem sei como que a gente fala isso, é de 2021. Eles já fizeram uma, porque a imagem ainda tá feia, né? Sim. A de 2023 Já tá bem melhor. já tá muito Sim. melhor. Mas a voz, talvez você consiga, mas pro leigo, Não, passa se a facilmente. pessoa ouvir, só ouvir, não ver que... Porque a imagem já diz, né, que é o Silvio Santos, né? Sim. Que não é o Silvio Santos. Você percebe que é uma montagem. Sim. Mas a voz tem algumas pausas, algumas hesitações, algumas melodias robóticas que quem tem o ouvido para isso vai identificar. Mas quem não tem, passa rápido, batido, passa né? batido. Eu acho que isso só mostra pra gente... Talvez como leigos a gente não vai conseguir identificar. Sim. Mas cada vez mais eu acho que a grande missão é a gente duvidar de tudo, né, Sim. João? Sim. Duvidar tudo que chega no WhatsApp, em época de eleição. Imagina Sim, agora o que pode chegar pra gente, Temos que ter né? cuidado muito com as fake news, né? Sim. Eu sou uma pessoa que... quando a gente vai falar de comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente pode disseminar áudios falando que é fulano, que é ciclano. Sim. Que nem, por exemplo, a gente tem inteligência artificial hoje. Certo. Mas nas eleições de presidente passadas, tinham pessoas que imitavam tão bem o candidato Lula e o candidato Bolsonaro e faziam áudios que muitas pessoas mais idosas, sem muita informação, ou uma população mais desesperada, acabava achando que era eles quem estavam mandando esse áudio para o grupo de WhatsApp. E, na verdade, eram pessoas trolando, né? Brincando. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não só com o WhatsApp, mas com ligações. Por exemplo, o banco não vai te ligar pedindo para você fazer um empréstimo via telefone, falando que você foi clonado. Pedindo sua senha. Pedindo a sua senha, pedindo um monte de coisa. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado também aonde que a gente vai pôr nossa voz. Então, quanto mais eu me exponho na internet, mais banco de dados o sistema vai ter de mim. Tô frita. Não, todos nós estamos. Isso é uma novidade, que ainda não existe uma lei específica, uma resolução específica. Entendi. Tanto é que quando a empresa manda falando, fez o empréstimo sim, tá aqui a voz, o dia da gravação. Só que não existe ainda um banco de dados que a empresa vai deixar lá gravada a voz da pessoa. Já tem empresas, por exemplo, que a assinatura eletrônica é a voz. Eu fui esses dias numa telefonia, não era mais minha assinatura, era oi, eu sou o João Vitor. Tá, mas a inteligência artificial consegue se passar fazendo essa... Não. Não. Porque aí vai ser aquela questão que eu vou ter que jogar no software para analisar voz por voz. Entendi. O que a gente tem que entender a inteligência artificial só vai acontecer se alguém com má fé ir lá e montar a sua voz ali. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado. Quanto mais pública é a pessoa, maior a chance de sofrer um golpe, alguma coisa, pela inteligência artificial, como a gente viu com um político aqui em Maringá recente, teve a voz clonada num golpe, soltou uma fake news, ele teve que ir para a justiça e mostrar que não era ele. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso é inteligência artificial. Agora, existem ainda pessoas se passando por você e aí clonando cartão, pedindo empréstimo, entre tantas outras coisas. Gente, mais uma vez vou reforçar então, a gente está conversando aqui sobre como a inteligência artificial pode impactar e está promovendo esses golpes com as vozes, né? Então, se chegar alguma coisa no seu WhatsApp, duvide. Se era para duvidar antes, agora então duvide mais, né? Porque fake news já tinha antes, imagina agora com voz. Muito.
sempre procurar as redes oficiais. Isso é importante. Se você ouviu aquilo de um artista, de um político, de um repórter, vai no perfil deles e vê se eles estão falando isso. Isso, bacana. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está aí à mercê de tudo isso. E quando é um filho, né, às vezes esses golpes, né, se passando pelo filho, falando que sequestrou e tal, tenta de alguma forma falar com uma outra pessoa ou tentar algum contato com ele, né? Exatamente. Antes de fazer qualquer besteira e verificar mesmo os pontos, a credibilidade. O problema é o emocional, né? Quando a gente pego, né, numa ligação dessa, a gente fica meio desnorteado. Mas é tomar cuidado. Procede as informações, não dê seus dados em qualquer lugar, não fale em qualquer lugar, não se exponha em qualquer lugar. Porque se você se expor, você vai estar sujeito sim, ok? Só que assim, a gente tem que entender que para isso chegar à população de fato vai em tempo ainda. Da inteligência artificial. O que mais eu faço como perito é trabalhar em casos que outras pessoas... eu ligo lá numa empresa de crédito, me passo pela Vanessa... e acredito esse valor na minha... Tá nessa fase ainda, não chegou, você não analisou nada com agora, para as pessoas públicas já chegou. Que é o caso, né, que a gente teve aqui em Maringá, o caso da Ludmilla, da Ivete. Então, no TikTok, a voz delas lá, as pessoas podem fazer um vídeo narrando com a voz da Ivete, entendeu? Então, isso assim, ainda não se foi medido até que ponto que isso vai fazer mal, até que ponto que isso vai ser um problema. Mas isso aí daqui a um tempo já vai ser cuidado, porque tá aí. Legal. Agora é uma realidade que a gente tem que tomar cuidado. Estamos falando com João Vitor Caroli, fonoaudiólogo, perito vocal. Atende em Maringá há muitos anos. Sim. Aonde que o pessoal te encontra? Tem um Instagram? Tem um Instagram, @PrimaVox, fonoaudiologia. Que é a sua clínica? Que é a minha clínica, que é lá na Avenida Humaitá. Muito fácil acesso. Para quem você indicaria, né? Muita gente fala, fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo é mais para cantor, né? Para quem usa muito a voz, claro, essa indicação é... Mas para quem mais, talvez, seria interessante procurar um fonoaudiólogo? Olha, a fonoaudiologia hoje está imensa. A gente está em lugares que vocês nem imaginam. Tá? Então, assim, desde aquela criança que já tem uma idade e está com atraso de fala, não deixe para procurar. Então, o fonoaudiólogo trabalha com isso. Quanto antes tratar melhor? Quanto antes tratar melhor. Quando tem a gagueira, né, a pessoa gaga, procure um fonoaudiólogo. Está com problema de audição? Procure um fonoaudiólogo especialista em audiologia, junto com o médico otorrino, que é o nosso parceiro da fono. Na área da voz, professor, advogado, vendedor, apresentador, jornalista, radialista, todo mundo que trabalha com a voz. Ou seja, em tempos de redes sociais, todo mundo precisa. Esses dias eu recebi uma pessoa que falou, nunca pensei que a minha voz ia falhar. E agora falhou. Eu falei, pois é. Mas é você e 90% da população. Porque as pessoas acham que a voz não vai dar problema. O problema é que quando dá problema, é um caos. Porque daí você tem que parar. Não vai conseguir entregar, você não vai conseguir se expressar da forma que você quer. Então, é muito delicado. Então, assim, para quem que eu indico? Para todo mundo que trabalha com voz. Porque principalmente a gente falou, né, em tempos de redes sociais, dá para melhorar também, né? Porque, assim, às vezes, a gente não aguenta, assim, a gente ouve uma voz e fala, meu Deus do céu, que é isso? Que é isso? Né? Então, hoje em dia, que todo mundo precisa estar na rede social, todo mundo precisa estar se divulgando ali, mostrando seu trabalho, então sempre vai ser importante, né? Uma visita ao fonoaudiólogo para dar umas adequadas. Com certeza. E no fonoaudiólogo, especialista em voz, não é só para problema, não. É para cuidar, para tratar e para melhorar a comunicação como um todo. Perfeito, João. Obrigada, pela participação aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Falamos sobre voz aqui hoje no Viva Melhor. Agradeço muito todo mundo que está aí comigo, ficou até agora. E a gente se encontra no próximo Viva Melhor. Beijo.